E olha, a partir desta quinta-feira, os moradores de Itacaré, lá na Bahia, só podem deixar a cidade com autorização prévia da prefeitura. Obviamente que a gente se pergunta, isso é legal? Essa medida, de fato, não fere a Constituição? Fere a Constituição? Quem explica para a gente é o Michel Mendonça, secretário-geral da subseção lá de Ilhéus da OAB, e vai responder. Antes de mais nada, Michel, obrigado pela participação aqui conosco. Antes eu queria entender por que essa medida tão drástica foi tomada lá, qual que é a explicação que a prefeitura deu para tomar uma medida dessa? Boa noite, Toledo, boa noite a todos. Bom, é natural, né, que diante do cenário atual, das notícias que têm surgido a cada dia, inclusive com um número crescente de mortes no país, que os gestores públicos estejam aflitos e preocupados com a situação nos âmbitos dos municípios sob sua administração. Então, certamente, uma medida gravosa como essa, uma medida enérgica como esta, que surgiu no município de Itacaré, certamente foi motivada por conta dessa preocupação. E me diz uma coisa, Michel, ela é legal? O que as pessoas estão fazendo? Elas podem entrar na justiça para poder, porque tem gente que possivelmente que pode ir para outro município trabalhar. Como é que está a situação? Bom, há notícias, inclusive, em outros estados, em outros municípios no país, em que existiram, sim, a proposição de ações, a propositura de ações judiciais em busca de autorização para que as pessoas possam circular livremente. Tá? O que se tem atualmente é de que uma medida como essa, ela restringe, de algum modo, a liberdade das pessoas. Ou seja, se fosse uma situação não como a que a gente está vivendo, uma pandemia, com certeza ela feria o nosso direito de ir e vir. O fato de ter a pandemia ameniza essa... A gente está ouvindo... Você está me ouvindo ainda, Michel? Acho que perdemos o contato com o Michel, certo? Acho que a gente perdeu o contato. O Michel não está me ouvindo. A gente vai tentar reconectar com o Michel para tentar falar mais sobre isso. Agora sim, agora o Michel está me ouvindo. Michel, agora sim. Como eu estava dizendo, obviamente que se a gente tivesse uma situação normal, isso ia ferir de fato a Constituição. O fato da gente ter uma pandemia ameniza essa situação? Dá para se entender? É razoável? É aceitável tomar uma atitude dessa pela Prefeitura? Olha, é uma situação bastante complexa, mas nós vivemos num Estado republicano em que dizemos que é um Estado democrático de direito. Se é um Estado democrático de direito, é natural que o direito precise ser cumprido. E aqui eu não estou falando se a medida é positiva ou negativa, eu estou falando da juridicidade da medida. Ela, ao meu sentir, ela viola a Constituição e não está em acordo com a Lei 13.979, que é a lei que estabelece as medidas gerais em âmbito nacional, as medidas restritivas, né, de abrangência geral em âmbito nacional. Por que isso, Toledo? Porque ela cerceia a liberdade do cidadão. Embora exista uma decretação, né, pelo Congresso Nacional, existe um decreto legislativo estabelecendo a calamidade pública e há também o reconhecimento de uma situação de emergência na saúde, mas não existe nenhum estado de sítio, nem um estado de defesa. De acordo com a Constituição Federal, seria, numa hipótese como essa, numa hipótese como um estado de sítio, em que seria possível determinar a obrigatoriedade de permanência das pessoas em uma determinada localidade. Fora dessa hipótese, não existe na Constituição guarida para a adoção de uma medida como essa. Uhum. Michel, e para isso cair, ou seja, para essa medida vir por terra, só se algum cidadão, OAB, Ministério Público, alguém entrar com uma medida contra esse posicionamento da Prefeitura, correto? Correto, Toledo. De antemão, é necessário que se diga, tá, que não há, a princípio, notícias de um ato oficial amparando essa medida, entende? O que nós fizemos enquanto instituição, pela OAB, foi oficiar, inclusive no dia de hoje, já que as notícias chegaram para nós na data de ontem,
Nós oficiamos no município de Itacaré, através da prefeitura, encaminhamos para algumas autoridades municipais de Itacaré um ofício solicitando informações concretas e oficiais a respeito dessa situação. Porque não temos um decreto editado, pelo menos nas buscas que fizemos, estabelecendo essa medida. O que há são notícias, provavelmente, né, a mídia tem um grande respaldo, um grande respeito para isso, são entrevistas com o prefeito sem que a gente saiba da real e concreta existência de um ato administrativo determinando as medidas que foram anunciadas. Tá certo. Michel, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações do que está acontecendo lá em Itacaré. Muito obrigado. A gente, claro, vai continuar de olho. Qualquer novidade, a gente entra em contato novamente. Michel, um forte abraço.